Muito bem, estamos começando o nosso programa que é o BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e eu gosto sempre de dizer o seguinte no início, ó, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa madrugada para você que é da madrugada. Sabe por que eu falo isso? Dois motivos. Primeiro é o seguinte, nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil. E além de estarmos na NET, claro, nós estamos também no YouTube. E no YouTube você pode estar acompanhando a gente agora em qualquer lugar desse planeta, qualquer horário. Você pode estar no Japão, você pode estar na Europa, na América Latina. Então, muito obrigado pela sua audiência. E o programa de hoje promete. Primeiro, a gente já está pensando lá em 2023. Você quer mudar de emprego, você quer um emprego, um trabalho, um ofício diferente, você não está muito bem satisfeito, muito bem encaixado? A gente vai falar um pouco disso, né? Como é que a gente pode se preparar para esse mercado de trabalho pensando em 2023, tá bom? Por falar nisso, mercado de trabalho, a gente tem uma área em Belo Horizonte que é uma área que é muito a nossa cara. Belo Horizonte é uma cidade vocacionada para receber pessoas, não é? Eventos e por aí vai. E a área de hospedagem, alimentação, como é que ela está, né? Como é que ela está se reorganizando? É uma boa área de emprego, tá bom? E tem também um outro detalhe interessante. Vamos falar de teatro, mas um teatro diferente. Um teatro para idosos e para pessoas com deficiência. Um teatro que trabalha com áudio interação. As pessoas vão ao teatro com uma venda nos olhos. Olha que coisa maluca, isso tudo em Belo Horizonte. Nossa BH é demais, não é? Eu tenho aqui os convidados e convidadas para falar sobre esse assunto, mas vou te apresentar daqui a pouco. Porque agora, maestro, roda a vinheta. Muito bem, início do programa eu te chamo para o meu Instagram, @elias.sunshine. É Sunshine mesmo, sol brilha para todos e todas, então Sunshine para você, combinado? E tem também as redes sociais do Canal Viver Brasil. E eu destacaria o Instagram do Canal Viver Brasil, lá tem foto, imagens em movimento, as novidades do canal. E tem uma coisa que todo mundo gosta, sabe o que é? Tem curiosidade, conhecer os bastidores de uma emissora de televisão. E aí você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil, combinado? É isso aí. Eu preciso também mandar um alô para cidades que nos acompanham pela NET Claro, canal 9 ou 527 HD. E aí tem Belo Horizonte, é claro, mas tem também a simpática e cheia de jabuticabas, a nossa querida Sabará, tem a charmosa Nova Lima, tem também duas cidades importantes aqui na região metropolitana, Betim e Contagem. Beijo e abraço para vocês. Depois a gente pega o caminho para o Rio de Janeiro e estamos falando ao vivo em Juiz de Fora. Tem também Ipatinga, no Vale do Aço, e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. E não podia ficar de fora o nosso querido Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia, cidades importantes para o agronegócio não só de Minas, mas de todo o Brasil, tá bom? E o nosso BH Todo Dia é uma revista que traz cultura, negócios, comportamentos, tudo isso de Belo Horizonte para o mundo. E é claro, né, uma revista precisa de quê? De pessoas, ideias, histórias, personalidades. E são os nossos convidados de hoje também no programa. Eu começo com ela, que é psicóloga, trabalha muito nessa questão das carreiras, né? E das mudanças do mercado de trabalho, que é a Janaína Fidelis. Tudo bem, Janaína? Oi, Elias, como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, tá bom? Legal. Agora, presencialmente pela primeira vez nesse estúdio lindo. Ótimo! Ao lado dela, ali no palco, onde as estrelas se encontram aqui no nosso programa, eu tenho o prazer de revê-lo, eu já tinha um tempo que não via, que é o meu querido Marcos Valério Rocha. Ele é coordenador da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Olha que barato isso. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Elias. Depois de 20 anos, mais ou menos. Né? E você continua na área batalhando, hein? Estamos aí, na luta. Obrigado, viu, pela presença. Está ótimo. Eu que agradeço o convite, estar aqui nessa casa. Mas já aproveito para mandar um abraço para um amigo, Gustavo. Grande Gustavo, Que é uma honra estar aqui nesse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Legal. A gente começa sempre com o nosso cafezinho do mineiro, né? Você que é nosso telespectadora já sabe. Vamos lá, começa contigo, Janaína. Você nasceu em Belo Horizonte, você vem do interior, você é uma forasteira das Gerais, como é que é? Nossa, eu nasci em outro estado, nasci na Bahia. Na Bahia? Oh, que beleza! Mas fui criada em Minas Gerais, morei por várias cidades do interior de Minas, meu pai mudava em função do trabalho dele e depois vim para Belo Horizonte para estudar, nunca mais fui embora, me apaixonei pela cidade e já tive a oportunidade de ir, mas voltar.
Então, me considero uma Belo Horizontina de coração, Elias. Muito legal. Você nasceu na Bahia onde? Itabuna, terra do cacau. Cacau, perfeito. Terra do Maravilhoso cacau. lugar de turismo, não é? Perto de Muito. Ilhéus, né? Resorts ali, não muito é? bom, uma região muito bonita. E Minas e Bahia tá junto. Tudo junto, Dá até né? música. Dá Né? Samuel dá. Rosa, Daniela Mercury e É tal. isso aí. Então, eu vim do cacau, vim do chocolate para tomar o cafezinho E o pão de mineiro queijo. e pão de queijo mineiro. Legal. Me leva para passear em 2 lugares de Belo Horizonte que você gosta, que fazem parte da sua história com a cidade. Eu acho que tem um lugar que eu adoro, que é a Praça do Papa. Por quê? Eu gosto porque foi um dos primeiros lugares que eu fui conhecer como turista. Minha tia me levou para conhecer, então tem aquele visual Belo lindo, Horizonte. o Belo Horizonte. E depois eu escolhi aquele lugar para fazer as minhas fotos do casamento, Olha, que porque legal. tinha todo um simbolismo assim de Belo Horizonte. E um segundo lugar que eu gosto muito é o Mercado Central. Eu acho que ali reúne, né, tudo que a gente tem dessa mineiridade de Belo Horizonte. Então é um lugar que a gente faz compras, que a gente se diverte, que a gente passeia, que a gente vê pessoas. Isso, uma Então, confusão danada. Uma o povo confusão, fala alto, né? isso. Então, tá ali no centro, né, no centro pulsante verdade. da cidade. Isso. Então é um lugar também que eu adoro. Fora os bares e restaurantes maravilhosos. Muito bom, Janaína. Vamos lá. Quando você sai de Belo Horizonte, né? Acredito que você deva ter saído a trabalho ou a passeio. O que você sente saudade de BH? Eu sinto saudade desse jeitinho, de uma capital com jeitinho pequeno, assim, de ir nos lugares, por exemplo, a padaria que eu vou perto da minha casa e as pessoas me conhecem, né? Às vezes não sabe o nome, mas te reconhece naquele lugar, o restaurante que você almoça. Então eu sinto falta disso, assim, eu acho que o mineiro ele tem muito isso da aproximação, né? Eu posso até não saber o nome, mas eu sei que você vem sempre Isso. aqui, então eu te acolho. Isso é uma coisa que eu sinto falta quando eu saio. Vou te apertar, porque é o seguinte, Aperta. essa cidade tem quase 3 milhões de habitantes. Ela está aí atrás de vocês. É uma cidade que tem violência, o trânsito não é fácil, é uma cidade cosmopolita. Mesmo assim, a gente não perdeu esse jeito do interior? Eu acho que não, porque tem a ver com as pessoas que estão aqui, né? Esses dias eu conversava com um profissional que trabalha aqui em São Paulo e eu achei muito interessante, porque eu brinquei com ele, falei, mas você não tem vontade de ficar lá em São Paulo? Isso. Ele falou, não, São Paulo eu ganho dinheiro para vir gastar aqui, porque aqui eu gosto demais de Belo Horizonte. Marcos adorou isso. Ele falou isso, viu, Marcos? E eu falei, poxa, é mesmo. Ele falou, não troco isso, né? Apesar do trânsito, apesar de tudo, a gente ainda tem esse Aliás, os acolhimento. paulistas acham o nosso trânsito ótimo. É verdade, é verdade. Agora me ajuda. Você conheceu o Marcos Valério agora há pouco. Você diria que o Marcos é de Belo Horizonte pelo jeitão dele? Será que ele é do interior de Minas? Ou ele é de fora igual você? Hein? Eu diria que é do interior. Do interior? Eu acho. Pois é, Marcos. A psicóloga disse que você é do interior pelo seu jeito. E aí, meu jovem? Bom, vamos lá. Não errou nem acertou. Porque na realidade, Minas Gerais é um interior. Boa! Minas Gerais sobre o contexto geográfico Claro. e sobre o contexto cultural, histórico. É o interior do Brasil, é Minas Gerais. Não é? Então todos nós somos do interior. Mas eu sou nascido em Belo Horizonte, eu sou belo-horizontino. Eu costumo falar sempre em viagens, oportunidade de palestras ou aulas, eu dei Sim. aula durante muitos anos, eu sempre me apresentei com minhas 5 características estruturais, Vamos lá. ou estruturantes. Né? Eu sou brasileiro, eu sou mineiro, eu sou belo-horizontino, eu sou caiçarense Olha. e eu sou atleticano. O que é o Nisso a gente combinou, Marcos? O que é o caiçarense? Nem existe. É um bairro, que é o bairro Caiçara, onde eu nasci. Literalmente, Janaína, eu nasci na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, no meu bairro, na minha rua, no meu quarto. É eu mesmo? tenho a casa até que hoje. Privilégio, Olha. que barato. Então isso é o Você ainda mora lá? Eu não moro, mas Mas casa, tá lá. a minha casa ela é o meu escritório hoje. É seu escritório? É o meu ponto. Isso tem Isso é BH, tradição. isso é BH. Isso é coisa de BH, mineiro. Isso é. Até o quarto onde ele nasceu ele mantém lá. Tá lá. Tá aí quase igual. Quando a você origem. veio ao mundo. Na realidade é o seguinte, barato. tem pessoas que têm casa de campo, né? É. Moram na capital e tem uma casa de Isso. campo. Eu não, eu tenho casa na capital. Na capital. Que legal. Então, como eu moro em apartamento, eu vou para minha casa. Você vai trabalhar então na casa de minha campo. casa. Que barato. Então, Tem quintal? Tem quintal, É. tem tudo. Né? E tem um detalhe muito interessante. É um bairro, essa característica que você falou sobre Belo Horizonte,
ela modifica em relação à própria dinâmica histórica da cidade e também urbanística. Os bairros tradicionais de Belo Horizonte, eles mantêm essa relação que você citou, dessa forma próxima de lidar com o estranho. Não é? Que nós temos essa maneira próxima de lidar para o estranho. Talvez os não mineiros tenham essa dificuldade do approach que nós temos com os estranhos. Né? Chama para ir na casa, tomar um café, ajuda, né? Até porque a primeira pergunta que normalmente nós fazemos é aquela famosa, né? Ser filho de quem? Né? Filho de quem? Filho de quem? Ainda fala assim. Esse é um aspecto muito interessante da nossa cultura. Então, os bairros mais jovens, vamos dizer assim, já não tem tanto essa característica. Mas você considere os bairros tradicionais, sem demérito a nenhum que eu não vou citar aqui. Um Santa Teresa, um Santo Efigênio, um Floresta, o Caiçara, Padre Eustáquio, Carlos Prates, por aí vai. Tem essa característica que foram exatamente ocupados por pessoas que vieram do interior. Muito bom. E de outras regiões do Brasil. Vamos lá. Me leva para 2 lugares de Belo Horizonte que marcam a sua vida aqui. Total. Não tem como não falar de Belo Horizonte e dar a referência que Janaína deu e de dos 10 turistas que chegam a Belo Horizonte, 11, que nem Lux, não é? Preferem e falam do Mercado Central. O Mercado Central, né? Ele é simplesmente fora da curva. Eu fui ao Mercado Central levado pelo meu pai, depois meu irmão, e tive a grande honra de fazer vários eventos lá dentro. Então isso é fantástico. Muito bacana. Eu tenho um contato muito próximo com eles. E o outro lugar? Mas, na realidade, o mercado, a gente cai nesse lugar comum, porque ele realmente é único. Mas o que eu mais gosto é do centro de Belo Horizonte. É do centro, chamado hipercentro. Eu também gosto. O centro histórico. Porque o meu primeiro emprego foi que a maioria da minha geração dos jovens, o primeiro trabalho que ele tinha era contínuo, depois virou office boy, né? Então, nós andávamos muito pela cidade, entregando as coisas, buscando, e o fato de ser um banco. E Belo Horizonte é uma cidade, até os anos 70, ainda deu para curtir isso até os anos 70. Cidade linda, maravilhosa, não é? A nossa cultura e o nosso lado eclético, arquitetônico, é único. É bonito demais. O centro da cidade tem uns lugares muito exatamente. bonitos. Então, eu tenho esse olhar, e trabalhei em outros locais, né, no hipercentro, que são locais dentro do meu setor, ícones, como, por exemplo, o Belo Horizonte Autumn Palace, não é? O Hotel Del Rey, o Real Palace. Financial. No Financial eu não trabalhei, mas ele é um marco. Então, ter visto essa cidade com o olhar de um jovem de 15, de 20 anos, a cidade era simplesmente sensacional. Então, eu tenho muita saudade e farei o que puder, ou faço dentro do possível, trabalhar para o turismo de Belo Horizonte, exatamente um dos pontos que nós temos de resgatar, que é a dignidade do hipercentro. Ô Marcos, sabe que meu primeiro emprego foi num banco na Praça 7, quando eu mudei para Belo Horizonte para estudar. Só pode ter sido ou o Benji, ou o antigo Banco Real, né? O Banco Real, Bandeirantes. de um lado, não foi? Bandeirantes. Tinha um Bandeirantes também. Coração da Praça 7 ali. Mercantil do Brasil. Do lado do Mercantil. Isso. Boa, muito bom. Vamos lá, Marcos, você só pode ficar, infelizmente, no primeiro bloco, mas você vai ficar me devendo uma visita aqui para tomar um café com mais calma, tá? Janaína vai ficar mais tempo. Então eu preciso já puxar de você esse trabalho, esse evento que vocês estão organizando, que é um evento um pouco de retomada pós-pandemia, não é isso, Marcos? Sim. Vamos lá. Bom, para falar do evento, tem que fazer o recuo, né, do trabalho que eu optei em ter a partir dos 30 anos, né? Por incrível que pareça, né? Tem 30 anos que eu trabalho no setor hoteleiro, mas já era um homem maduro, pai de família, quando... Olha que interessante, né? Ele mudou completamente a partir dos 30 anos. Uns 30 anos a hotelaria entra na minha vida e, consequentemente, o turismo. Tudo uma casa, não dá para contar a história, que é muito longa. Mas, num dado momento, ele aparece
E você agarra essa eu oportunidade, agarro, sem medo. Sem medo, não é? Como desde a minha vocação, no nosso tempo, ou melhor, no meu tempo, que você é mais jovem, nós fazíamos, né, Teste vocacional. Teste vocacional, né? E eu lembro disso muito bem. Era um instituto que eu não lembro o nome, mas eu lembro da localização, ficava ali perto do. Para ver qual era a sua vocação. Pra ver Só que a gente respondia o que a gente queria também, né? Ali perto do Instituto de Educação, era ali, naquele pedaço ali da Carandaí, etc. E tal. Então, lá foi sacramentado nos meus 14 anos que eu seria vendedor e professor. Olha, mano. É exatamente as coisas que eu fiz na minha vida. Ué, então deu certo. Então esse teste Total. valeu. Né? Eu comecei a dar aula com 23 anos de idade. Sim. Né? E sou vendedor desde os 14 anos de idade. Então, na realidade, eu trabalho na área hoteleira, na área comercial. Eu cheguei por essa condição. Enfim, então, esse setor. Esse setor, quando eu chego nele, ele me abraça, mas eu já cheguei nele estruturado pela minha formação acadêmica. Eu formei em História, sou sociólogo, já tinha feito marketing. Então, toda a infraestrutura estava pronta. Mas o setor estava meio... não era muito profissionalizado ainda, né, Marcos? Era cada um por si, um pouco assim? Não, né? ele era, como em outras atividades profissionais também, ele não era e aí eu não sei o termo correto para usar. Tranquilo. Mas vamos lá, as gerações que vieram depois das nossas, elas são preparadas academicamente para a sua profissão. Perfeito. Então elas fazem uma escolha acadêmica e depois vão e seguem aquilo. Muitas vezes muda, como eu mesmo mudei. Eu não mudei tanto porque eu continuei exercendo o magistério. Mas até os anos 70, o acesso à educação era muito grande, além muito pequeno. do aspecto da educação ser mais restrita, quantitativa e qualitativamente, qualitativa era melhor do que hoje, em certos aspectos. Então as pessoas entravam, elas começavam a trabalhar. Isso. E o trabalho era em função da oportunidade que surgisse. Era uma questão de ordem econômica. Eu costumo dizer que era assim, as pessoas elas olhavam para fora e viam, tá bom, vou para aquilo. Hoje ainda acontece isso, mas as pessoas também olham para si, né? Mais para suas aspirações, para os seus interesses e fazem esse mapeamento. Naquele momento era o que aparecia. Naquele momento era o que tinha, né? Desemprego grande, inflação alta. Né? Eu lembro que no Banco Nacional, na geração dos contínuos lá de 1974, eu era o único da minha agência, da agência como um todo, que efetivamente trabalhava por opção. Eu não trabalhava por necessidade. Você era uma exceção. Para ajudar a família, como arrimo de família, e nem muito menos para custear os meus estudos. Eu fui trabalhar por opção, não por necessidade. Então, o que ocorre? Quando você entra no mercado de trabalho pela necessidade da renda, do recurso para sobreviver, você e obviamente, a sua família, aí muitas vezes é frustrante. Muitas vezes você sabe disso muito bem. Tem pessoas que vivem um verdadeiro inferno astral por causa de ter a necessidade. E antigamente era muito mais difícil você mudar se você visse que essa escolha não era a melhor escolha. Você aposentava naquela empresa, naquela função, o jovem hoje não aceita isso. O jovem hoje... Mas vamos ao hotel, vamos lá. Mas você, e aí, setor hoteleiro, como é que é? Isso, aí entrei na hotelaria, entrei praticamente pelo top, eu entrei pelo 25º andar, porque eu entrei pelo Belo Horizonte Hilton Palace, que era simplesmente a grande escola da hotelaria brasileira e belo-horizontina em especial, a rede Otom, e era o principal hotel, foi durante décadas o principal. Então, eu já entrei eu fiz graduação e pós-graduação lá no sentido de trabalhar só com feras. E naquele período, a maioria dos profissionais entravam lá por uma circunstância de oportunidade. Isso. Eu vou dar um exemplo. Normalmente, nos anos 70, 80, até 90, aquelas pessoas que saíam do Brasil para ir tentar a vida nos Estados Unidos em especial e voltavam com um idioma, dominando o idioma inglês,
um dos primeiros locais que eles procuravam para trabalhar era o hotel. Isso. Olha que E principalmente nos hotéis Internacionais, top, né? Exatamente, Isso. nos hotéis então de 4, 5 estrelas, porque era uma exigência para trabalhar em determinados departamentos O do idioma. hotel o idioma. Então, olhe bem como as coisas funcionam. Então, essa dinâmica mudou muito. E a partir desse momento de trabalhar no hotel e na área comercial, eu acabei me envolvendo também nas entidades de classe, não é? Que é uma característica minha. Eu tenho uma percepção, eu tenho uma convicção Isso. que o trabalho coletivo é muito mais saboroso do que a individualidade. Perfeito. Não é? Então, eu sempre gostei Também acho. De trabalhar Coletivamente, né? em Isso. grupo. E participar de qualquer coisa, de campeonato de bolinha de gude, da associação dos amigos, não sei o quê, Sim. e etc, etc e tal. E isso, eu com essa vocação, eu entrei nas entidades de classe, né, como a ABIH, Associação Brasileira de Hotéis, a Brasel, e por aí fui. Sindicato de Hotéis, até chegar na federação. Enfim, todo esse processo, um belo dia, eu trabalhando num hotel, né, o diretor do hotel virou e falou: Marcos Salério, olha, quero ter uma reunião com você. Eu até achei que era para me demitir. A gente 3 sempre meses pensa o cara assim, né? te chama, né? E até falou: olha, aqui nós fazemos um evento aqui no hotel interno, e que hoje é um evento de relacionamento do hotel com os seus clientes. Eu falei: então tá, o que é? Me falou o que era. Eu falei: ai, meu Deus do céu. Eu tive de fazer essa ação e transformei ele num dos principais eventos do turismo de Belo Horizonte. Durou uma década, o Arraiá Tour. Depois o Arraiá Tour virou um evento, que é o principal evento que nós fazemos, que é um encontro da hotelaria, né, que é um evento que também nós reunimos aí todo o setor hoteleiro mineiro. É interessantíssimo esse evento. E este ano eu quis resgatar o Arraiá Tour. Tá. Só que ele voltou 10 anos depois, repaginado, não mais com uma denominação, porque, óbvio, na época ele Isso. ocorria no período junino, não é? E retornamos a ele agora com a denominação de Tourfest BH, Tourfest. que é um evento que reúne, não é, os empreendedores e os profissionais que atuam na atividade turística mineira, em especial Belo Horizontina. É uma pena você não poder ficar nos próximos blocos, tá? Mas nós vamos pegar algumas deixas aqui, né, Janaína? E vamos falar, é bom porque ele vai ter que assistir depois do programa. Com certeza. Bom, eu não quero, desculpa. Sim. Eu tenho uma limitação de Isso. tempo, mas se você quiser, eu fico Ó. mais uns 20 minutos. E pronto, para não quebrar. pronto, fechou. Se atrapalhar a programação... Não, de maneira alguma. Nós temos uma outra convidada que vai chegar, nós vamos colocar mais uma cadeira aí, o Cantinho do Mineiro cabe todo mundo. Com certeza. E você levantou várias questões aqui que eu tenho certeza que a Janaína vai querer conversar e eu quero repercutir também. Combinado então? Mais um bloco? Ótimo, muito bom. Tá vendo, Janaína? É assim que a gente conhece. Esse é o mineiro. Vai ali no cafezinho e a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Vamos continuar com os nossos convidados que estão aqui e tem mais uma convidada chegando já aqui no BH Todo Dia, tá bom? Intervalo, maestro, nossos comerciais, por favor.